Olá pessoal do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 2. Aqui com vocês, professor Júlio Cruz, e hoje a nossa aula segue da aula passada, nós vamos falar mais uma vez de porcentagem. Na aula de hoje você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotações, para que você possa realizar os seus cálculos, as suas contas, e um lápis e uma borracha. Como opcional, você pode ter aí, para te ajudar, uma calculadora, certo? Vamos lá, objetivos da aula. Hoje, um dos objetivos será fazer a transformação de fração em porcentagem. Então, hoje nós vamos ver como que transforma fração em porcentagem. Descobrir a porcentagem da parte em relação ao total. Isso aqui vai ser bem legal, vocês vão usar isso aqui muito na vida de vocês. Aprender as definições de juro, capital e montante, juro simples, e resolver situações problema com porcentagem. Eu tenho uma pergunta para você aqui. A escola onde Mateus estuda possui 750 estudantes, sendo que deste total, 450 são meninas. Qual o percentual de meninas estudando nesta escola? Antes de resolver esse problema, você vai precisar lembrar de uma coisa antes aqui, ó. Porcentagem é uma fração de denominador 100, certo? Isso nós vimos na nossa aula número 1. Uma fração com denominador 100, porcentagem. X sobre 100, olha ali, ó. Uma porcentagem, digamos assim, né? Tem uma fração de denominador 100, onde o x está representando um valor que varia, um número que está variando. Fração é a divisão de uma parte por um total. Então, quando nós temos uma fração, na parte de cima, no numerador, nós temos geralmente a parte que queremos descobrir. Na parte de baixo, no denominador, nós sempre vamos colocar o total. Então, quer dizer que porcentagem vai ser uma fração, já que porcentagem é uma fração por 100, quer dizer que o 100 ali é o total. Nós vimos isso na aula passada também, né? 100% representa o total. E na parte de cima, nós vamos colocar a parte, aquilo que nós queremos descobrir. Então, no nosso probleminha aqui, da escola onde o Mateus estuda, o total é de 750 estudantes. Partindo desta fração que nós acabamos de ver, da parte sobre o total, o que é que vai ficar ali embaixo no total? O número total de estudantes da escola, 750. E o em cima, na parte, qual é a parte que nós queremos descobrir? Qual é a pergunta do problema? Qual o percentual de meninas? Então nós queremos saber o percentual de meninas. Qual é o número de meninas? Ele me disse ali que são 450 meninas. Então nós teremos 450 no lugar do numerador em cima. Para fazer essa divisão do 450 pelo 750, porque afinal de contas é uma fração. E toda fração é uma divisão do número que está em cima pelo número que está embaixo, correto? Nós vamos fazer uma simplificação aí. Fica mais fácil, né? Olha só, o 450 termina em 0 e o 750 também termina em 0. Então, ambos eu posso simplificar por 10 e simplificando por 10, tanto em cima quanto embaixo, eu vou ficar com 45 em cima e 75 embaixo. 45, 75 avos. Vou simplificar por quanto agora? Vou simplificar por 5, ó. Perceba que o 45 e o 75, deixa eu até tirar esse 9/15 daqui ainda. O 45 e o 75, eles terminam em 5. Então eu posso dividir os dois por 5. 45 dividido por 5 é 9, está na tabuada do 9. E 75 dividido por 5 vai dar 15. Então vai ficar 9 dividido por 15. 9/15, a gente consegue simplificar de novo? Sim, consegue, né? Dá para dividir por 3, tanto o 9 quanto o 15. Ambos são múltiplos de 3. Dividindo 9 por 3, eu tenho 3. E dividindo 15 por 3, eu tenho 5 embaixo. Vou ficar com 3/5. Agora nós chegamos numa fração irredutível, né? Não conseguimos mais simplificar aquele 3 e o 5, né? Só posso dividir o 3 por 3 e o 5 por 5. São números diferentes. Então, acabou ali na forma fracionária. Nós temos 3/5. Mas espera aí, eu preciso transformar esse valor em quê? Em número decimal, certo? Para transformar ele em porcentagem ou em uma fração cujo denominador vai ser o número 100. Vamos fazer ele do primeiro jeito que eu falei e depois eu mostro do segundo jeito. O primeiro jeito é fazer a divisão do número que está em cima pelo número que está embaixo. Então nós vamos dividir
o 3 pelo 5. Vai dar 0,6. Como que eu vou fazer essa divisão? Bom, nós temos ali 3/5. 3/5 já é uma fração irredutível. Como que nós vamos descobrir esse resultado aí? Nós vamos dividir o número que está em cima, então, o 3, pelo 5 que está embaixo. Eu vou ter aqui que 3/5 é a mesma coisa que 3 dividido por 5. Esta continha aqui, que nós vamos lembrar como é que faz. 3 eu não posso dividir por 5, porque o 3 ele é menor do que 5, certo? Deixa eu pegar uma canetinha de outra cor aqui. Eu vou colocar um 0 aqui, então, para deixar esse número maior que o 5, e por causa disso eu vou colocar uma vírgula aqui, e um 0 antes da vírgula. Agora eu vou dividir o 30 pelo 5. Quanto que é 30 dividido por 5? 6. Está na tabuada do 5 e na tabuada do 6, né? Porque 6 vezes 5 dá 30 e o resto aqui você já lembrou como é que faz, certo? Então, 3 dividido por 5, 3/5 é a mesma coisa que 0,6. Ok? Está ali o nosso resultado na tela. Agora, esse 0,6 aí, esse 0,6, eu posso dizer que ele é 0,6 sobre 1? Como assim, professor? É uma fração? 0,6 dividido por 1 é a mesma coisa que 0,6. Então, escrever 0,6 sobre 1 na fração não vai fazer diferença nenhuma, certo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou transformar o 1 em 100. Eu tenho uma vírgula ali embaixo, no final do 1, né? Só tem o 1 ali. O 1 ao lado direito dele tem uma vírgula, que ela não aparece. Ela não aparece, não precisa aparecer, né? Ali na tela você consegue perceber isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa vírgula do 1 e vou andar com ela 2 casas para a direita, ou 2 ordens para a direita, né? E esse número vai virar o 100. Agora, o 0,6 em cima, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui que vai ficar mais fácil. 0,6 é a mesma coisa que 0,6 sobre 1. Esta vírgulazinha que está aqui vai andar 2 ordens para a direita para que eu possa ter o número 100 aqui embaixo. Em cima eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz embaixo. Eu não posso fazer uma coisa embaixo e não fazer a mesma coisa em cima, na fração, e vice-versa. Então eu vou ter que andar 2 casinhas para a direita também com a vírgula aqui, ou 2 ordens para a direita, certo? Já que eu fiz isso embaixo. Então o número que vai ficar em cima é 0,60, ou apenas 60. 60 por 100 é a mesma coisa que 60%. Certo? 60 por 100 é a mesma coisa que 60%. Agora, como é que eu vou resolver isso aí por fração equivalente? Olha lá. Agora nós vamos ver como que você vai chegar a esse mesmo resultado por fração equivalente. Você não vai precisar trabalhar com o número decimal. Você escolhe qual dos 2 métodos você prefere utilizar. Com fração equivalente, eu vou começar a partir do 3/5 ali também. Você pode observar na tela ali. O meu objetivo agora é fazer aquele número 5 que está no denominador se transformar em 100, porque afinal de contas eu quero saber o valor em porcentagem. Então, o número de baixo da fração, o denominador, tem que ser 100. Por quanto que eu vou multiplicar o 5 para ele virar 100? 5 vezes quanto que dá 100? 5 vezes 20, certo? 5 vezes 20 é igual a 100. Então, em cima, eu também vou multiplicar por 20, porque, lembre-se, numa fração, tudo que eu faço embaixo, no denominador, eu tenho que fazer também em cima, no numerador. Então, eu também vou multiplicar o 3 por 20. 3 vezes 20 vai dar igual a 60. Olha aí, ó, 60%. É o mesmo resultado como se estivesse fazendo por decimal. Ok? Agora é a sua vez. Vamos ver um exercício aqui. A Carol acertou 40 das 50 questões da prova de matemática de um concurso. Quantos por cento dessa prova ela acertou? Uma dica aí, ó. Analise qual é o total de questões que você tem na prova e qual é a parte que ele quer saber. Vamos lá, agora é a sua vez. Eu vou te dar um tempinho para você resolver esse e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos lá, vamos corrigir o exercício então. Vamos ler novamente. A Carol acertou 40 das 50 questões da prova de matemática de um concurso. Você acha que ela acertou 40% da prova? Você acha que ela acertou 60%, que está na letra B? Você acha que ela acertou 70%? Ou você acha que ela acertou 80%? Ou melhor, você tem certeza, né? Já que você calculou aí, tem certeza de um desses valores. Vamos ver lá. Como eu disse antes, 50 questões é o total da prova. Então, eu vou montar uma fração cujo denominador, o número que vai embaixo, vai ser o total, 50, como a gente já tem visto isso. O número que vai em cima é o que eu quero descobrir, o que ela acertou, a parte, que é o 40. Ora, se a gente fizer uma simplificação simples ali por 10, né, dividirmos tanto o número de cima quanto o de baixo por 10, nós vamos ficar com 4 quintos. 40 dividido por 10 é igual a 4, e 50 dividido por 10 é igual a 5. E 4 quintos? Quanto que vai dar 4 quintos? Bom, vamos fazer pelo método da equivalência de frações ali. Eu vou fazer o número 5 virar 100. Como no nosso exemplo, você já viu, né? 5 vezes 20 é igual a 100. E vou multiplicar o 4 por 20 também, que vai dar 80. Então, o nosso resultado é 80 por 100, ou 80%. Sempre que você quiser saber quanto que um valor representa de um total, você pega esse valor e divide pelo total. Simples assim. Vamos lá. Agora, nós temos aqui um outro exercício. O Roberto, ele é vendedor em uma loja de roupas. Na venda de uma calça que custa R$150, ele recebeu R$12 de comissão. Essa comissão, ela representa quantos por cento do preço da calça? De novo, mais uma vez, ele quer saber quanto que esta parte, os R$12, representa em relação ao total, ao preço total. Mais um tempinho para você fazer e a gente já volta para corrigir.
Vamos lá, vamos à correção do exercício. Nós temos aqui, então, na letra A, 4%, na letra B, 6%, na letra C, 8%, aliás, desculpe, e na letra D, 10%. Quanto você chegou aí? Que resultado você conseguiu encontrar para a comissão do Roberto? Vamos calcular aqui. Para calcular, nós vamos usar aquele mesmo princípio da fração, certo? Vamos colocar o total embaixo e a parte que queremos calcular em cima. Queremos saber qual é a porcentagem que representa 12 em relação a 150. Então, 150 é o valor total da calça, eu coloco embaixo na fração. O 12 coloco em cima. E agora? Agora eu tenho que fazer esse 150 se transformar no número 100. Ih, professor, agora complicou. 150 para virar 100, se eu dividir 150 por 2, vai dar 75. Se eu dividir por 3, vai dar 50. Se eu multiplicar, não vai dar 100. Bom, então nós teremos que fazer a conta em duas vezes. Primeiro a gente divide ele e depois a gente multiplica. Se eu dividir o 150 por 3, ele vai dar 50. E depois é só fazer 50 vezes 2. Então vamos fazer isso. Vou dividir também o 12 em cima por 3. Então, 150 dividido por 3 vai dar 50. 12 dividido por 3 vai ficar igual a 4. Nós temos ali 4 50avos. Agora, o 50 eu só preciso multiplicar ele por 2, que vai dar 100. E em cima eu vou multiplicar por 2 também e eu vou ter 8. Então, 8 por 100. 8%. Quanto é, em porcentagem, a comissão do Roberto? A comissão dele é igual a 8%, resposta letra C. Muito bem, agora nós vamos falar de juros simples, um pouco de matemática financeira. Você sabe o que é juro? Juro é o aluguel do dinheiro. Assim, a grosso modo, é o aluguel do dinheiro. Mas como assim? Bom, vamos citar um exemplo. Quando uma pessoa precisa de uma casa, ela procura uma imobiliária e ela pode alugar a casa na imobiliária. Enquanto ela estiver utilizando esta casa, ela paga um aluguel ao proprietário da casa, à imobiliária. Se eu quiser alugar uma bicicleta para dar uma volta de 2 horas num local onde tenha bicicletas para alugar, eu vou pagar pelo tempo que eu estou utilizando a bicicleta, né? Este valor é o aluguel da bicicleta. Eu alugo a bicicleta, utilizo, depois eu devolvo a bicicleta lá e pago pelo tempo que eu a utilizei. Se uma pessoa precisa de um dinheiro, ela pode ir ao banco, ela chega lá e pede o dinheiro emprestado. E ela fica utilizando esse dinheiro por um tempo. Enquanto ela utiliza esse dinheiro, ela paga ao banco o aluguel de estar utilizando esse dinheiro que é do banco, não é dela. O nome que se dá a este aluguel do dinheiro é juro, certo? Então, juro, eu posso dizer que é o aluguel do dinheiro. E agora nós vamos ver alguns termos aqui que você precisa entender na matemática, qual é o significado. Nós vamos ver aqui o primeiro é empréstimo. O que é um empréstimo? A pessoa chega a um banco e precisa de um dinheiro emprestado, ela pede um empréstimo. Aqui nós vamos chamar de capital. E você já vai entender por quê. O próximo é taxa de porcentagem. A taxa de porcentagem nós vamos chamar aqui de taxa de juros. Afinal de contas, nós estamos estudando sobre juro, o aluguel do dinheiro. Volto a dizer aqui e repetir até você gravar. Capital mais juros vai ser o quê? O capital mais juros vai ser o montante. E o que é esse capital mais os juros? Vamos lembrar, a pessoa chega lá no banco, ela precisa de um dinheiro. O banco empresta aquele dinheiro para ela, mas ela vai ter que devolver esse dinheiro para o banco depois. Esse é o capital. Mas quando ela devolver, ela vai ter que devolver o capital mais o juro, o aluguel, no caso, né? O valor que ela está pagando por ter aquele dinheiro emprestado. Certo? E o capital mais o juro vai ser o montante. Então, ao final de um empréstimo, ela tem que devolver a mesma quantia que ela pegou emprestado e mais um pouquinho, por, afinal de contas, ter usado um dinheiro que não é dela. Vamos a um exemplo aqui prático, né? Vamos a um exemplo prático, vamos ver na prática que você vai compreender bem mais fácil. A Renata, ela tem uma academia de musculação e quer investir em novos equipamentos. Para isso, ela vai precisar de R$ 15.000. Para conseguir o dinheiro, ela vai a um banco e faz um empréstimo desta quantia para pagar em 10 meses, com uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Qual a quantia que ela deverá pagar de juros e qual o total que Renata terá que pagar ao final do empréstimo? Então,
Vamos ler aqui o problema e tentar identificar quem é quem. Bom, quando a Renata vai ao banco e precisa dos 15 mil, os 15 mil que ela precisa de emprestado é o capital, certo? É o valor do capital. Os 2% que você pode ver ali é a taxa de juros. Perceba que ele está dizendo 2% ao mês, é uma taxa mensal. E ela vai ficar com esse dinheiro durante 10 meses. Ela vai devolver ele parcelado de volta para o banco, né? No mês que vem ela vai lá e paga uma parte, no outro mês ela vai e paga mais uma parte, depois ela vai e paga mais uma parte, até dar o prazo todo, que são os 10 meses. Qual continha nós vamos ter que fazer aqui? O que é que o problema está nos perguntando? Qual a quantia que ela deverá pagar de juros e qual o total que Renata terá que pagar ao final do empréstimo? Então, o problema está me perguntando duas coisas. Ele está me perguntando qual é os juros que a Renata vai pagar e qual é o montante, o valor total no final. Vamos calcular primeiro os juros. Para calcular os juros, observe o seguinte: a taxa é de 2% ao mês e ela vai ficar com esse dinheiro por 10 meses. Então, no total, ela vai pagar 2% ao mês vezes 10 meses. Ou seja, ela vai pagar 20% de juro no total, correto? Então, eu vou colocar aqui, os juros vai ser igual a 20% de um valor. Que valor? Ué, dos 15 mil que ela vai precisar para investir em equipamentos na academia dela. Então, ela vai pagar 20% de 15 mil. Quanto que é 20% de 15 mil? Essa continha você já aprendeu a fazer na nossa aula número 1, é facinho, né? Basta o quê? Basta eu multiplicar o 2 pelo 15 ali, eu já obtenho um 30. E os outros dois zeros, que vai ser o que vai sobrar, porque você vai simplificar, 2 zeros, lembra? Vai dividir por 100, né? Na aula número 1, nós fizemos essa continha. 3 mil vai ser o valor dos juros, 3 mil reais. Se você fizer 20% de 15 mil, 20 vezes 15 mil e dividir por 100, vai obter 3 mil reais. E qual é o montante, o valor que ela vai ter que devolver ao final do empréstimo? Ela pediu 15 mil, não é? Ela vai ter que devolver esses 15 mil, correto? 15 mil mais o valor do aluguel que você está vendo aí, ó, o juro, que é 3 mil. 15 mil mais 3 mil vai dar quanto? 18 mil reais. Esse é o montante, esse é o valor que ela terá que pagar ao final do empréstimo. Vamos lá, agora é a sua vez. Rodrigo precisa de 12 mil reais para trocar o seu carro por um novo. Ele foi ao banco e fez um financiamento. Professor, financiamento é o quê? É a mesma coisa que empréstimo, ok? Então ele fez um financiamento desse valor para pagar em um prazo de 20 meses, com uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Ó, eu coloquei um número decimal aí, é um número com vírgula, então cuidado aí na hora de fazer as continhas. Lembre-se, são 20 meses e uma taxa de 1,5% ao mês. Qual a quantia que ele terá pago de juros ao final do financiamento? Então, eu vou dar um tempinho para você resolver esse e daqui a pouco a gente volta com a correção.
Vamos à correção do exercício, então? Vamos ver aqui as opções. Na letra A, nós temos R$ 2.400, na letra B, R$ 3.000, na letra C, R$ 3.600 e na letra D, R$ 4.000. Qual foi o valor que você encontrou aí? De quanto foi o valor representado ali pela porcentagem? Quanto que o Rodrigo precisa e vai pagar de juros para poder trocar de carro? Bom, para começo de conversa aqui, 1,5%, que é a taxa mensal, eu vou ter que multiplicar por 20 meses, que é o tempo do financiamento, certo? Quanto que vai dar 1,5 vezes 20? 30. 1,5 vezes 2 dá 3, com mais um zero vai dar 30. Então, 30% é o juro total desse financiamento. Então, o juro é 30% de quanto? Vai ser 30% do valor que ele vai pedir emprestado lá, que ele vai fazer o financiamento, que é de 12 mil. Então, o juro vai ser igual a 30% de 12 mil. Você já percebeu que o juro vai ser sempre a taxa vezes o valor que a pessoa vai pedir emprestado, vezes o capital, certo? Então, podemos elaborar aqui uma espécie de fórmula, uma espécie de padrão ali da multiplicação. Para calcular os juros, você vai pegar a taxa e vai multiplicar pelo capital. 30% de 12 mil vai dar 3.600. R$ 3.600, a resposta é a letra C. Vamos ver na prática. Uma aplicação feita durante 2 anos a uma taxa de 10% ao ano rendeu R$ 1.600 de juros simples. Qual foi a quantia aplicada? Bom, vamos ler o problema aqui por partes agora. Uma aplicação, aliás, você sabe que para resolver um problema, o ideal é você, estabelecendo a estratégia de resolução, sempre ir anotando as partes do problema e retirando as informações importantes, né? Quando você for ler um problema com calma, vai observar que entre as vírgulas e os pontos, nós sempre temos alguma informação. Então, divida ele em partes, vá coletando as informações e preste muita atenção no que ele quer. Porque você não consegue estabelecer nenhuma estratégia para resolver um problema se você não fizer a pergunta. Afinal de contas, o que o problema, o exercício, quer que você faça. Não tire isso. Não tire isso da cabeça. Quando você muitas vezes está resolvendo esse probleminha, você se perde no meio das contas e nem lembra mais o que o problema estava perguntando. Volte lá no enunciado e leia novamente para se orientar de novo, para você se encontrar. Ah, mas o que eu estou procurando? Ah, é isso aqui. Ok? Então, o que foi que o problema perguntou? Qual foi a quantia aplicada? Bom, nesse caso, nós estamos falando de uma aplicação. Nós não estamos falando de um empréstimo. Tá? Foi uma aplicação. Quando uma pessoa ela tem um dinheiro e ela quer aplicar o dinheiro dela no banco, é o contrário, ela vai emprestar o dinheiro dela para o banco. Mas o banco precisa do meu dinheiro emprestado, professor? Não, mas você quer emprestar porque isso vai te dar o quê? Os juros. Se você faz isso, não é você que vai pagar juros para o banco, é o banco que vai pagar juros para você. É claro que o banco vai pagar muito menos do que você paga para ele, né, quando vai pedir um dinheiro emprestado, mas isso é outra história. Bom, uma aplicação foi feita então durante 2 anos. Uma taxa foi de 10% e rendeu um juro de 1.600. Está ali, ó, o juro anual é de 1.600. Eu vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque esses juros de 1.600, ele foi os juros por 2 anos. E eu preciso calcular o juro anual. Então, como foi durante 2 anos, 1.600 dividido por 2 vai ser de R$ 800. O juro anual vai ser de R$ 800. Agora, o juros vezes
igual, os juros igual a taxa vezes o capital, né? Vamos aplicar a nossa formulazinha ali. O juro é de R$ 800. No lugar do J, eu vou colocar 800. No lugar da taxa, quanto foi a taxa? Ah, a taxa foi de 10% ao ano. Ao ano? Ah, agora você entendeu, então, por que eu dividi os 1.600 por 2 e descobri a taxa, o valor dos juros por ano, né? Os juros é 800, a taxa de 10%, e nós queremos saber quanto que é o capital, que eu vou chamar ali pela letra C. Virou uma equação, professor. Virou uma equação. Como é que nós resolvemos essa equação aí? A gente vai deixar o 10% com a cara dele de fração, né? 10% é 10 por 100, 10 sobre 100, e vamos tentar deixar agora aquele C, que é quem queremos descobrir do capital, sozinho ali do outro lado da equação. 10%, 10 dividido por 100 é igual a 0,1. Agora eu vou passar esse 0,1 lá para o outro lado, né? Vou passar o 0,1 para o outro lado da equação. O 0,1 está multiplicando o C lá do lado direito, então ele vai passar para o lado esquerdo da equação, dividindo. Vai ficar 800 dividido por 0,1 igual a C. Quanto é 800 dividido por 0,1? Olha só que fácil fazer essa continha. Quando você pegar a vírgula, você tem que transformar aquele número que está embaixo ali no denominador, o 0,1, em 1. Então, se você pegar a vírgula dele ali e deslocar ela uma ordem para a direita, andar com ela uma casinha para a direita, ele já vai se transformar no número 1, certo? E tudo que você faz embaixo, na fração, você também faz em cima. Então, você desloca a vírgula lá do 800, uma casinha para a direita também, e você vai ter 8.000 sobre 1. 8.000 dividido por 1, que é igual a 8.000, certo? Então, o capital aí aplicado no início, né, que foi o que ele perguntou, qual foi a quantia de dinheiro aplicada, foi de R$ 8.000. Se uma pessoa chegar lá no banco com R$ 8.000, segundo este exercício aí, e deixar o dinheiro dela lá por 2 anos, a uma taxa de 10% ao ano, ao final, esse dinheiro terá rendido R$ 1.600 de juro. Ok? Vamos lá, agora é a sua vez. Anderson vendeu sua moto e aplicou todo o dinheiro da venda no banco a uma taxa de juros simples de 12% ao ano. Depois de 1 ano, o valor aplicado lhe rendeu R$ 900 de juros. Qual foi o valor da venda da moto? Eu vou dar um tempinho para você resolver e daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos lá, vamos à correção do exercício então. Na letra A nós temos 7.000, letra B 7.500, na letra C 8.000 reais e na letra D 8.500 reais. Qual foi o preço, o valor da venda da moto do Anderson? Bom, para calcular, nós vamos partir daquela nossa fórmula de juros igual a taxa vezes o capital, certo? Os juros foi de 900 reais. Está escrito no enunciado ali, 900 reais de juros. E a taxa foi de 12% ao ano. Ele pegou o dinheiro da moto, levou no banco e deixou o dinheiro lá aplicado. E depois de um ano, com uma taxa de 12%, ele foi lá, pegou de volta esse dinheiro que ele deixou aplicado e pegou mais 900 reais ainda, que foi o juro por ter deixado o dinheiro lá. E nós queremos saber quanto foi esse preço aí que ele vendeu a moto. A nossa fórmula ficou assim, ó, 900 igual a 12% vezes 100. O 12% vai ficar 12 por 100, certo? Que ao dividir vai ficar 0,12. Então nós teremos 900 igual a 0,12 vezes C. Para deixar o C sozinho do lado direito, nós vamos passar aquele 0,12 para o lado esquerdo da equação. Como o 0,12 está multiplicando a letra C, ele vai passar para o outro lado da equação dividindo quem está lá. Então vai ficar 900 dividido por 0,12, que nós vamos calcular aqui agora. 900 dividido por 0,12. Como que a gente calcula isso aqui? Bom, você talvez já tenha ouvido falar, a professora lá de trás, talvez você lembre, que para você eliminar esta vírgula, você tem que contar o número de casas que tem depois aqui, ou o número de ordens que tem esse número, né? Depois da vírgula. Nesse caso tem dois algarismos ali, né? Depois da vírgula, 1 e o 2. Tem duas casas, duas ordens. Então, eu posso tirar essa vírgula e colocar 2 zeros aqui, certo? 90.000 dividido por 12. Bom, 9 não dá para dividir por 12, mas 90 dá. 90 dividido por 12 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 8 vezes 12 dá mais, então dá 7. 7 vezes 10 dá 70, 7 vezes 2 dá 14, vai dar 84. Aqui vai sobrar 6. E aí eu coloco mais um zerinho desse aqui para baixo. 60 dividido por 12. 60 dividido por 12 vai dar 5. 5 vezes 12 vai dar 60. E pronto, acabou. Ó. Tem mais dois zeros aqui que você pode colocar diretamente aqui. 0, 0 dividido por 12 vai dar ali 0, 0. Então, R$ 7.500 foi o valor que o Anderson vendeu a moto. Então, o resultado foi de R$ 7.500. Letra B. Vamos lá? O que aprendemos hoje? Para converter uma fração em porcentagem, podemos dividir o numerador pelo denominador, ou então utilizar a fração equivalente. Ali nós temos 3/25, que é igual a 12 sobre 100. Né? Se multiplicarmos ali o 3/25 por 4, teremos 12 por 100. E também aprendemos que empréstimo é igual a capital, taxa de porcentagem será a taxa de juros e o capital mais os juros será um montante. Até a nossa próxima aula, espero que você tenha gostado e bons estudos.